Me avisam. Vai. Então, hoje, meus amigos da TV ECLA, nós temos a grata satisfação de trazer para vocês o cineasta brasileiro que já fez muitos outros trabalhos interessantíssimos, né? Como O Menino Maluquinho, ou Uma Onda no Ar. Mas Uma Onda no Ar, a gente é muito comprometido com esse filme. Também, né? Faz parte do filme. É, olha só. O Batismo de Sangue, que, na minha opinião, assim, foi bastante revelador, né? A história do Frei Tito ser documentado numa tela, foi muito bacana. E agora, O Mineiro e o Queijo. Falando dessa relação amorosa do mineiro com o queijo, né? Exatamente. Então, como é que foi essa produção do Mineiro e o Queijo? O que é que se aborda nesse filme? Olha, Chico, na verdade, quer dizer, eu abordo essa relação nossa com o queijo, que é uma relação afetiva mesmo. O queijo surgiu em Minas há quase 300 anos, trazido, a técnica veio com os portugueses em busca de ouro. E o queijo surgiu como uma forma de conservar o leite. Você não tinha geladeira, você conservava o leite no queijo. Assim como você fazia compota para conservar a fruta que estava no pé madura, aquela coisa toda, e isso é muito forte em Minas. E o queijo surgiu na trilha do ouro, onde ia o cara em busca do ouro e levava o queijo. E como essa técnica portuguesa, que veio lá da Serra da Estrela, se deu muito bem no clima de Minas, aquele clima de montanha, de terras altas, de águas muito boas. Poxa, eu filmei no Cerro, que é onde nasce o Jequitinhonha, na Canastra, onde nasce o São Francisco, e no Alto Paranaíba, onde nasce o Paranaíba. Quer dizer, em terras deslumbrantes. E eu fui buscando, na verdade, quer dizer, essa tradição que há em Minas de produção de queijo. O lado mais poético, tem o lado engraçado, que eles são muito bem-humorados, né? O mineiro é muito bem-humorado. E nesse caminho eu fui descobrindo a contradição que cercava esse queijo. Quer dizer, esse queijo, que é feito há quase 300 anos, consumido amplamente em Minas Gerais. A gente consome toneladas de queijo em Minas, você sabe disso. Um queijo muito bom. E de repente a gente descobre que esse queijo é proibido fora de Minas Gerais. Aqui em São Paulo nós não temos aquele legítimo queijo de Minas que eu como em Poços de Caldas. Não tem, quer dizer, esse queijo não pode sair de Minas Gerais. Quer dizer, é absurdo, mas é isso. Esse queijo só pode ser consumido em Minas Gerais. É uma lei, o que é? É uma lei federal de 52, que foi uma lei criada nos Estados Unidos. Uma lei americanizada que diz respeito ao hemisfério norte, que fala de bactérias de lá, e que foi simplesmente adotada no Brasil. Ela foi adotada aqui no Brasil, então não houve pesquisa, adotaram essa coisa norte-americana e com isso, quer dizer, restringiu a circulação desse queijo Minas pelo fato dele ser feito de leite cru. Ele é feito de leite cru como os melhores queijos da Europa são, como o Roquefort francês, o Comté, etc., que podem ser comercializados aqui. Você vai no supermercado de São Paulo, você vai achar queijos europeus feitos nas mesmas condições que o queijo Minas, mas o queijo Minas não pode. Realmente é um absurdo isso, porque eu, como descendente de mineiro, sinto uma saudade danada daquele queijo que eu como lá em Poços de Caldas quando vou visitar minha família. E realmente ele não aparece aqui em São Paulo. Não aparece, porque não pode. Quer dizer, na verdade, sai uma quantidade muito grande de queijo e de contrabando para cá. E vai principalmente para as indústrias de pão de queijo, vai alimentar as indústrias de pão de queijo. Mas é um queijo de segunda. O bom queijo Minas mesmo não pode sair, então fica lá. Então o que acontece? Você tem uma super oferta em Minas Gerais, o preço cai, quer dizer, e as famílias estão vivendo dificuldades. Você pensar que são quase 30 mil famílias que vivem da produção de queijo. Inclusive essa produção ela é basicamente uma produção familiar, né? Não é uma indústria, é uma coisa... A maior parte é famílias mesmo que consomem. É só família. Esse queijinho é feito em propriedades familiares, são pequenas propriedades, que é o marido que faz, ou a mulher, ou os filhos, só em volta deles. E eles agora estão passando uma situação que você imagina, eles são guardiões de um saber que veio do bisavô, que passou para o avô, que passou para o pai, que passou para eles, e estão enfrentando agora muito, assim, um fato de que a geração mais jovem não quer continuar fazendo queijo, porque é muito baixo o rendimento. Então, quer dizer, um queijo que ao mesmo tempo que é patrimônio do Brasil, ele é patrimônio. Ele foi registrado como patrimônio em 2008. Isso aqui é o mais maluco, quer dizer. Ele é registrado como patrimônio cultural do Brasil e não pode circular no Brasil.
como diz um produtor no filme, a gente atende a legislação europeia, a gente só não consegue atender a legislação brasileira. Meu Deus. Agora vamos ao filme. Esse filme está rodado numa linguagem de documentário, né? Eu estava vendo no... Ele é um documentário. Eu rodei nas 3 regiões queijeiras mais tradicionais de Minas, que é o Cerro, né, lá no alto, onde nasce o Jequitinhonha, a Serra da Canastra, o queijo canastra, que é muito famoso, e o Alto Paranaíba. Rodei nessas 3 regiões, sabe? Obviamente, Minas inteira faz queijo. Você faz queijo em Minas em mais de 500 municípios. Faz queijo. Mas eu concentrei nessas, que é onde você tem o modo de fazer mais tradicional, onde eles fazem realmente como há séculos atrás. Então, e esse documentário que você rodou agora, tem aponta alguma coisa que você gostaria de deixar com a pulga atrás da orelha para quem vai assistir esse filme, esse documentário? Olha, assim, em primeiro lugar, assim, da pessoa curtir, sabe, assim, a graça dessas pessoas. São personagens fabulosos que estão no filme. E gente de uma dignidade, Chico, impressionante. Assim, são pessoas extremamente simples, mineiros autênticos mesmo assim, não é caricatura de mineiro como a gente vê por aí afora, mas um mineiro autêntico assim, e que se sente muito honrado de poder fazer esse queijo, sabe, de ter esse queijo que foi transmitido para eles, sabe? E agora, o grande recado é que o espectador se pergunte de por que esse queijo não pode circular, o que está por trás disso. É que se for uma coisa que eu fui descobrindo no processo, quer dizer, além da gente ter uma legislação americanizada, como essa de 52, que até os franceses chamam de imperialismo higiênico dos Estados Unidos, que implantou normas sanitárias iguais às que eles têm nos Estados Unidos e na América do Sul. Mas eles são craque em fazer biopirataria, né? Eles sabem. Agora, fazer queijo eles não sabem. Eles nunca souberam. E, ao mesmo tempo, o lobby do grande laticínio, que quer tirar esse queijo do mercado. Então, quer dizer, é um filme que eu falo que é poético, que é bem humorado, que é bem assim, leve, gostoso de assistir, e ao mesmo tempo é um filme polêmico. Agora, uma coisa que a gente tem notado nos seus filmes é o primor, como você cuida da trilha sonora, né? Eu imagino o que a gente vai ver nesse documentário. Quem é que trabalhou contigo para fazer a trilha sonora desse documentário? Nós temos no filme a banda Cheiro de Queijo, que foi formada para o filme, comandada pelo Tavinho Moura. Tavinho Moura é um grande músico mineiro, e eu acho que era o cara ideal para fazer a trilha. Eu fiquei pensando assim, olha, se esse queijo, enquanto ele está maturando, se ele ouve uma música, é a do Tavinho. Porque o Tavinho fez uma música em cima, sabe? E chamou alguns dos melhores músicos de Minas, que é o Célio Balona na sanfona, Chico Amaral no saxofone, o Beto Lopes na guitarra. Então tem um time aí nessa banda maravilhoso. Realmente é só o pessoal de primeira linha mesmo, que é muito característico nos filmes do Raton, a trilha sonora ser primorosíssima, né? Então a gente fica até suspeito para falar, porque a gente é meio fã mesmo, a gente declara isso para os nossos espectadores, que a gente é fã mesmo, o pessoal da TV Ecla é apaixonado pelo trabalho do Raton. Agora, na questão técnica, uma vez você me contou no lançamento do filme Uma Onda no Ar, o processo o qual você captou e depois fez o blow up e tal, né? Que isso aí foi muito interessante, inclusive para tornar o filme mais com cara de cinema vivo mesmo, né? Agora, e nesse documentário, tem algum segredinho que você pode revelar ao nosso espectador? A captação foi feita em HD. A gente captou em HD exatamente porque a gente ia conversar com muitas pessoas. De 1080 linhas, né? Exatamente. E eu não queria ficar limitado assim ao questão do negativo, o tempo do negativo e tudo. Mas como eu sou da escola da película, eu não filmo em excesso. Eu já filmo muito direcionado àquilo que eu quero, porque eu acho que você levar material excessivo para a ilha de edição é muito ruim. Você perde tempo, você ocupa a memória demais, e isso é uma deformação que eu acho... Queima a moviola! Pois é, eu acho uma deformação que está acontecendo hoje, em que as pessoas estão tendo que repensar de que não vale a pena, não faz muito sentido você fazer material em excesso. Você tem que direcionar, né, Chico? Você tem que saber aquilo e trabalhar com um foco um pouco mais preciso, né? Vai com o roteiro já estabelecido e com... No caso
do documentário eu acho que você é um pouco mais aberto, obviamente. Como eu te contei, por exemplo, essa linha mais política, ela veio no caminho. Eu não tinha esse olhar, porque eu não sabia, inclusive, que o queijo era proibido. Eu fiquei sabendo na pesquisa, sabe? Assim, então, é claro que a gente fica em aberto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você tem que saber produzir o material que você precisa, né? Tá certo. Então, dia 30 de setembro, o lançamento nacional hoje, dia 27 de setembro. 27 de setembro hoje. 27 de setembro é uma pré-estreia, né? E dia 30 de setembro, então, é a estreia nacional, o Mineiro e o Queijo. E, Elvésio, eu queria que você me desse agora uma pincelada pra gente fechar essa matéria com chave de ouro, com cheiro de queijo e mais alguma coisa gostosa que Minas Gerais tem, sempre tem. Eu queria convidar o espectador a vir degustar esse filme com a gente. E eu acho que o paulista precisa de descobrir o que ele está perdendo. Ele não sabe o que ele está perdendo. Sabe assim, esse queijo é um queijo fabuloso, ao nível dos melhores queijos do mundo e que merece estar na mesa dos brasileiros. E como eu sempre faço, me conta o próximo passo. Você me contou. Quando você colocou Uma Onda no Ar, você falou assim, olha, agora vai ser história escrita pelo Frei Beto, um batismo de sangue. O que nós vamos ter agora para os próximos trabalhos seus? Eu estou pensando em fazer um filme de aventura infanto-juvenil. O Segredo dos Diamantes. Uma história assim em torno dos diamantes do Padre Rolim, que foi um inconfidente, que os portugueses acusavam de contrabandista e cujos diamantes nunca foram encontrados. Eu trouxe essa história para os dias de hoje com 3 garotos buscando esses diamantes. Tá muito aventura. Coisa que a gente pouco faz. É isso aí. Meu querido Elvésio Raton, foi um prazer enorme conversar com você. E você está sempre de portas abertas lá no nosso espaço cultural, no ECLA, onde a gente tem a nossa TV. E muito sucesso no Mineiro e o Queijo, e da próxima vez a gente vai pegar esse filme de aventura de novo com você aqui. Super obrigado. É isso aí, é Chico Lobo com Elvésio Raton para a TV ECLA.